Olá, vamos a mais uma videoaula. Hoje iremos discutir a queda livre. Antes disso, é importante entendermos a interação à distância. Sempre que você tiver dois objetos mássicos, existe uma força de atração entre eles, como nós discutiremos no futuro. Essa força de atração, adiantando, vai depender da massa dos corpos e da distância entre os corpos. Então, em objetos pequenos, como nós temos em nosso cotidiano, nós não vamos conseguir observar essas forças. É necessário que as massas sejam muito grandes, como acontece no caso de planetas como a Terra. Então, para entender como funciona essa interação ou por que massas se atraem, a gente define a ideia de campo. E nesse caso, campo gravitacional. Então a gente vai dizer o seguinte: essa esfera azul, ela produz um campo gravitacional. Quando essa esfera verde interage com esse campo gravitacional produzido pela azul, ela é atraída. Aqui nesse slide nós conseguimos um diagrama onde nós temos a Terra e o campo gravitacional produzido pela massa da Terra. Então esse campo gravitacional ele vai em direção ao centro da Terra. Para a gente entender como ocorre a interação com um corpo qualquer, segue um corpo em vermelho aqui. Então essa esfera, quando ela interage com essas linhas de campo, produz-se uma força e essa esfera é atraída em direção à Terra. Então é essa força que sentimos quando abandonamos um objeto e ele cai em direção à Terra. A propósito, esse campo gravitacional nada mais é do que uma aceleração. E essa aceleração vale cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bem, esse campo gravitacional, como vocês vão estudar no futuro, ele depende da posição que você está em relação ao centro da Terra. Depende da altitude. Então, à medida que você aumenta a altitude, essa gravidade diminui. No espaço, por exemplo, ela é muito pequena. Você consegue observar nas espaçonaves objetos flutuando, astronautas flutuando, porque o campo gravitacional lá é muito pequeno. Mas próximo à superfície da Terra, esse valor é praticamente constante. Então a gente arredondar para 9,8 é razoável, próximo à superfície da Terra. A queda livre nada mais é do que um movimento na vertical. Então, quando um objeto é solto e você ignora qualquer outro tipo de força que não seja a força gravitacional, por exemplo, a gente ignora a resistência do ar, você tem um movimento de queda livre. Quer dizer, é uma queda livre de qualquer força, então é como se você retirasse todo o ar dessa região. Então aqui há um exemplo de um elefante e um pequeno objeto, poderia ser um ratinho, por exemplo. Note que eles são abandonados praticamente da mesma altura. Eles levam o mesmo intervalo de tempo para cair. Isso só é possível quando você ignora a resistência do ar. Então, em queda livre, a resistência do ar é desprezada. E dessa forma, todos os objetos abandonados caem na vertical com a mesma aceleração gravitacional. Portanto, o tempo de queda de ambos é o mesmo. Há um experimento que eu deixei em um link extra, onde eles retiram o ar de um saguão e liberam uma bola de boliche e uma pena. Vocês vão observar que a bola de boliche e a pena caem ao mesmo instante, caem simultaneamente no chão. Isso só foi possível porque o ar foi retirado do sistema. Lá também eles fazem um experimento com ar e dá para ver que a pena cai de forma mais lenta se você não retira o ar. Então, se tem ar, não é queda livre. Queda livre é um movimento onde a gente despreza a resistência do ar, que também nós estudaremos no futuro. Então é isso aí. Resolvam os exercícios e até a próxima!